principal para o nosso convidado aí, Anderson? Qual que é a pergunta principal para o nosso convidado? Nosso amigo Yandre Rodrigues, Rodrigues. a pessoa chama de Rodrigues, fica mais fácil, Mais né? conhecido. Todo mundo chama de Rodrigues, né? Isso. Quem é Yandre Rodrigues? Fala com a gente. Quem é o Rodrigues? Quem é, como você chegou? Quem é você? Quem é você? Fala com nós. Yandre é uma pessoa nascida numa família humilde. Uhum. Isso aqui, o que você quer? Pega lá. É um país de Cuba, sou cubano, nacionalidade cubana. Uhum. E minha esposa foi chamada na época do programa Mais México, ela foi chamada para vir para o Brasil, né? Para trabalhar. Isso. Aí ela veio, no princípio ela veio sozinha, né? Uhum. Aí ela começou a trabalhar, o programa resultou que acabou. E então ela voltou para Cuba. Uhum. E ela voltou para Cuba, mas ela já tinha conhecido o Brasil, Uhum. que vocês conhecem mais do que nós, né? Uhum. E ela gostou, e ela falou, então vamos voltar para lá. Uhum. Ela voltou. Essa é uma parte já quase do final da minha vida, mas Uhum. Yandre estudou, graças a Deus. Em Cuba tem esse privilégio de conseguir estudar. Uhum. Só não estuda quem não quer, porque tem duas coisas boas lá, sempre falei para vocês, educação e saúde. Uhum. E, inclusive, antes de vir embora, estava fazendo a faculdade de contabilidade, Uhum. mas não terminei por questão de vir embora para cá. Como eu falei, a família é humilde. Você é uma família de quantos irmãos? Você tem quantos irmãos? Eu tenho mais dois irmãos. Dois irmãos. Dois irmãos. Irmã ou só dois irmãos? Hoje Não, vocês tem são um três irmão homens. e uma irmã. Ah, um irmão e uma irmã. Isso. É. E seus pais são vivos? Meu pai é vivo, minha Seu mãe pai, já é sua mãe falecida. já é falecida. E depois que eu perdi ela, foi que, tipo assim, eu estava lá, já minha esposa estava aqui, e tinha aqueles planos de vir embora para cá, para o Brasil, mas eu tinha minha mãe viva ainda, Uhum. e até, tipo assim, eu perdi ela porque Deus quis já, levou, Uhum. mas aí quando ela foi que faleceu, aí foi quando eu terminei de vir para cá. Uhum. Sempre quando ela estava viva, eu não terminei de vir para aqui. Enquanto ela sempre estivesse viva, com certeza, de alguma maneira. Eu também não teria mais como, porque já, querendo ou não, esse processo tudo levou o quê? Uns 3 anos, 5 anos, 7 anos? Para mim, Desde a sua esposa vir para cá a primeira vez e tudo. foi complicado. Na época nós quis fazer os trâmites tudo legal pela embaixada, né? Uhum. Mas não deu certo. Uhum. Foi bem sofrido mesmo. Eu fui 2 vezes na embaixada no consulado do Brasil lá em Cuba e foi negada. Uhum. Foi negada a minha vida para cá para o Brasil. Uhum. Questão do meu serviço lá e Tá, tal. o próprio Brasil negou? Existe O isso? que acontece? São funcionários de Cuba que trabalham lá, só tem um cônsul que ele é brasileiro. Mas os papéis que eu vou apresentar lá, quem apresenta é o mesmo funcionário cubano. Você não tem acesso direto ao cônsul brasileiro. Então você vai passar pelos funcionários. Aí Tem que passar tem um por- filtro ali, São né? cubanos. Normalmente eles já vão, né? Já vão. Mas conta pra nós aí, Você quer uma energética com gás que quer? acho que é interessante, né, Jota? Ele já tá no início aí, né? Tá contando esses períodos iniciais da vida dele. Acho que é legal você compartilhar para nós também, Yandro, né, qual a sua história com Jesus, como você conheceu a Cristo, como verdade. foi, né? Então, Conta para nós a sua experiência aí de eu já tinha escutado falar de Jesus e dos caminhos de Deus desde criança, né? Uhum. Só que acontece, minha primeira experiência com Deus foi a partir dos 14 anos de idade. Eu larguei os estudos, né, por condições familiares mesmo. Uhum. Minha mãe era sozinha para nós 3. E eu não consegui terminar naquela época meus estudos, né? Que a escola lá é interna, né? Integral, né? É o dia todo na escola. Você tem que ficar lá 14 ou 21 dias e você vai um final de semana É em casa. híbrida, é forma híbrida, Praticamente né? mora na escola. Isso, mora na escola. Só vai Ela pra casa. aqui chama escola É Internato, internato, né? Internato. Mais ou menos assim. Lá em Cuba, todas as escolas é internato? Não, hoje em dia já mudou um pouco. Mas antes era. Antes era. Ainda tem, mas antes era mais. Quase todas era assim, desse jeito. E aí acontece que larguei a escola. Muitas necessidades lá aos 14 anos. aos 14 anos. Larguei a escola. Eu estava fazendo o ensino médio, né? Aí eu larguei a escola. E minha mãe ficou brigando comigo, né? Ficou brigando comigo porque, imagina, mãe sempre quer que seus filhos estudem, se formem. E
E eu falei, não, mãe, não se preocupa não. Vou trabalhar um pouco. Na hora que eu estiver em condições de novo, vou continuar os estudos. Aí fiz assim. Aí acontece, tinha uma casa culto, né? No meu bairro, minha mãe morava num sítio. E eu comecei a escutar lá as músicas. Eu tava, tipo assim, era um processo difícil da minha juventude, né? Comecei a escutar as músicas e comecei a gostar, né? Era uma casa culto bem pequenininha, tinha uns 4 ou 5 pessoas que assistiam. Casa culto é como se fosse uma igreja ou congregação? Tipo uma missão, de uma igreja maior, né? Isso. Uma congregação, que se chamaria de congregação. Isso. Mas diz uma coisa, mesmo assim, não é proibido o cristianismo em Cuba, o evangelho? Como é que funciona isso aí? Antes Tem eu lugares que- era mais Era mais rígido? rígido. Depois que eu conheço pra cá, é rígido, mas tá de boa. Tipo assim, pessoal se o consegue. pessoal se comporta legal, se... Sim, só é difícil, tipo, se você chegar, como eu já tinha comentado com você, você chegar e levantar um templo. Isso, É difícil. tá. Fazer uma reunião é mais fácil. É mais Uma fácil. pequena reunião, uma pequena também, né? Aí, Se se você aglomerar tiver muito. fazer um evento, alguma coisa, você já tem que... Eu tenho que ter o apoio das Um pouco mais autoridades. complicado. Só não tem essa abertura como igreja, né, aberta, né? No caso, os culto caseiro, né? Aqui a gente fala culto caseiro, célula. Até que hoje Até as já pessoas melhorou. podem se reunir lá, assim. Não, hoje em dia já não tem problema. Pode Tem ser, não, né? Na antiguidade era mais difícil. Aham. Era muito perseguido por o E aí, governo, né? e aí você conheceu a Cristo aí indo nessa num média. culto cara. desse? Sim. Foi? Sim. Foi aos 14 anos? Você foi aí de 14 para 15 anos. O evangelho foi exposto para você. Aí você foi lá, aceitou Jesus, foi acompanhado. Quem que era a pessoa que lembra o O nome pastor dele? é Rogério, O nome e a dele? pastora Marta. Rogério Maia. Isso, lembro. São cubanos também. São cubanos. É. Eles estavam ali, tipo, se cumprindo uma missão, né? Aham. Eles Missionários, moravam, né? missionários. Eles moravam a mais de 25 quilômetros, eu acho, sim. E aí você entrou de cabeça. Sim, eu entrei, porque eu gostei, entrei por amor, gostava muito, gosto hoje mais ainda. Hoje em dia tem mais conhecimento, né? Mas e aí eu comecei a gostar, eu comecei a me entregar a Deus. E Deus começou a usar e eu gostava mais ainda. Sim, foi uma experiência muito, muito boa. Graças a Deus vivi essa experiência com essas pessoas maravilhosas lá em Cuba. Só que acontece, passaram uns 4 anos, eu acho, firme com Deus. Só era glória. O pessoal de outras igrejas já me convidavam para ir a pregar. Pregar a palavra. Pregar a palavra. Chama predicar a palavra? Predicar. Então você já teve um encontro com Jesus ali, se converte, ficou 4 Já. anos e já entrou na obra também, né? Sim, foi correr. Servindo na Foi a obra. servir, Começou a pregar? Eu comecei a pregar Você e foi direto fiz para a pregação do Evangelho e Sim. passou. Testemunhar, testemunhar. ganhar alma para Jesus. O pessoal fala no meu bairro, não é tipo assim, falando nada, mas o pessoal fala hoje em dia ainda, que quando nós éramos uma turminha de 2 ou 3 jovens, e quando nós estávamos na igreja, a igreja aquela viveu um avivamento. Um avivamento. Aí, quando 2013, se não me engano, eu fui chamado para o serviço militar. Militar lá é obrigatório, 2 anos, tem que servir obrigatório lá no estado. Aí que acontece, para onde nós foi enviado a servir, tinha uma igreja. Mas o que acontece, você estava rodeado sempre de pessoas do mundo e foi como que fui me afastando um pouco, lamentavelmente. Tinha que servir aos homens, né? Aí as regras lá eram um pouco diferentes, sabe? Continuei congregando nessa igreja, mas chegou um momento que Foi esfriando. foi esfriando. Aí vem as tentações, vem as ofertas do mundo. Você já estava com 18 anos? Já. Essa fase, né? Já com 18 tava. anos. Isso. E aí o desafio agora é permanecer. E aí você se desviou do caminho. É. Ficou Ah, Dessa época
Isso foi... Aí que você conheceu sua esposa? Eu conheci quando eu estava ainda na fase terminal do serviço militar lá. Uhum. Aí foi quando eu conheci minha esposa. Uhum. Eu conheci minha esposa. Aí nós ficamos nessa época aí conhecendo. Eu decidi ir embora para lá por questão dela. Uhum. Ficar apaixonado por ela. Uhum. Aí eu larguei porque eu já tinha eu podia continuar na carreira militar. Uhum. Eu ia jurar. Uhum. Jogar bandeira, né? Jurar bandeira. Ia continuar na carreira militar. Mas o que acontece? Conheci ela, me apaixonei, já estava quase 2 anos e pouco longe da minha família. Também. E era tipo assim, onde eu estava era a capital do país. Ficava a 700 e tantos quilômetros de distância. É E a muito, gente né? só conseguia ir. 700 quilômetros de Sim. distância? A gente só conseguia ir de 3 em 3 meses, Uhum. de 6 em 6 É meses. porque no geral também, Rodrigues, o doutor Osés Miranda está aqui com a gente. Tá aí, né, doutor? A gente vai ter que refazer depois esse papo, não vai ter jeito não. Tivemos problemas técnicos aqui, mas Começou espero que agora você há pouco. esteja ouvindo. Começou agora. Deixa eu te falar uma coisa. Lembrando também que a rotina do exército é uma rotina, né? No começo é uma aventura, mas depois é uma rotina, né? É só na guerra que tem aventura, mas aí um cara fica sem uma perna, sem um braço, entendeu? Aí, Né? tipo assim, Aí vem os traumas da tinha guerra, dia né? que a gente queria ir para o culto, aí os caras colocavam você de plantão. Uhum. Aí quando dava o domingo você queria ir para a escola bíblica. Aí você tinha que... ia sempre alguma coisa do inimigo lá. Uhum. Ele foi esfriando, o inimigo aproveita as coisas e acabou me derrubando nessa época. Acabou isso. E aí você está com quantos anos hoje? 29. 29? Então você ficou afastado porque pouca gente sabe, mas você praticamente se reconciliou aqui, né? Aqui na igreja. Aqui. Eu sempre Você ficou- falava assim, Você pastor. ficou quantos anos? Foi quase 12 anos. 12 anos. Quase 12 afastado. anos. Eu sempre falava assim, você sabe quando a gente se afasta assim, é mais difícil você recomeçar um caminho com Deus, né? Uhum. E eu sempre falava assim, eu só vou voltar o dia que eu sentir no meu coração. Uhum. Eu já tinha visitado outras igrejas, aqui no Brasil não. Uhum. Aqui no Brasil não, mas lá ainda nessa época lá em Cuba eu já visitava outras igrejas. E eu estava buscando sempre aquele chamado no meu coração, e não sentia voltar. E teve um pastor que me falou, ô Yannis, você está se preparando para coisas no futuro. Uhum. Às vezes a gente fala, não, mas por que você está afastado? Porque não é bom se afastar dos caminhos assim, não é bom. Uhum. Não é bom, mas se Deus permite às vezes, é porque Ele tem um plano para você. Se Uhum. você está dentro dos escolhidos de Deus, você vai voltar. Uhum. É aqui, quando eu cheguei no Brasil, eu sempre tive curiosidade de conhecer o que era a igreja aqui no Brasil, né? Porque muitas pessoas falam de fora, né? Mas se você não pode falar de uma pessoa até você não conhecer ela. Como que a igreja brasileira é vista lá em Cuba? Pelos irmãos? Ou como é essa igreja cristã? O pessoal de lá não tem muito conhecimento daqui, Brasil, né? Não. Tipo assim, quando minha esposa ela foi escolhida para vir para aqui, para o Ji-Paraná, ela me falou outro dia que ela pesquisou na internet, né? Uhum. E apareceu lá quando ela colocou Ji-Paraná, Cidade de Deus. Uhum. Apareceu Olha que lá. massa. Aí eu reparei, na hora que eu cheguei aqui em Ji-Paraná, reparei que tinha muitas igrejas aqui em Ji-Paraná. E eu sempre tive curiosidade, né? O pessoal, mas sabe o quê? O próprio brasileiro tem o pior conceito das igrejas do Brasil que o estrangeiro. É isso mesmo. A gente sempre tem essa curiosidade, mas eu falei, não, eu vou conhecer. O que acontece? Comecei a trabalhar, a gente sabe como é a nossa vida aqui, a gente tinha uma empresa que ocupava muito tempo, mas sempre tinha aquela vontade. Muitas vezes eu ficava na frente aqui, o culto aqui, eu atendia o comércio, meu comércio ficar aqui na frente da igreja, né? Graças a Deus por isso. Isso mesmo. E eu escutava os cultos ali. Aí eu falava, um dia, até para o pastor falava, às vezes, pastor, eu vou ir na sua igreja, vou lá na igreja e vou escutar a palavra do Senhor. A gente precisa. De vez em quando, né? Quando eu tava pregando e tal, aí chegava um cara e falava assim, Josi,
Que aí aqui o pessoal chama ele de cubano, né? Não, cubano, então. Aí eu falava, amor, chegava pra minha esposa assim, amor, ó, hoje eu fiquei pegando quando não tinha, né, a parede ali, né? Aí eu falei assim, o rapaz da distribuidora lá, eu tô pregando, ele fica bem no cantinho ali, você não atende ninguém, ele fica bem no cantinho ouvindo a pregação. Sim, né? ficava aí na frente. E o interessante foi que eu estava pregando um domingo aqui e fiz o apelo, né? Quem que chegou lá na frente, lá aceitando Jesus, né? Reconciliando, né? Foi aí que eu vi que era ele, né? Quando eu vi um jovem chegando lá, levantou a mão, fiquei muito contente, né? E você tomou essa decisão. Quando você falou para sua esposa é evangélica também, é cristã, não é cristã? Não, como é que funciona? ela tem uma fé muito grande, mas ela, tipo assim, não aceitou ainda o Jesus. Mas através de muitas coisas que... E quando você chegou e falou para ela, ó, eu voltei para a igreja. Ela ficou muito contente. Ela ficou feliz? Ficou feliz. Aí eu falei... E ela, em parte, me fez voltar um pouco para a igreja. Tem um obispo, o Bruno Leonardo, né? Isso, que eu gosto demais. Ele tem um canal no YouTube e ela começou a escutar as orações dele e começou a seguir ele. E ela, tipo assim, me falava, escuta aqui, amor, escuta aqui, porque né, até então, tipo assim, só escutava aqui e aí comecei, tipo, como uma rotina, né, escutando as orações e essa aquele orar foi como que aquecendo o meu coração. No dia que eu me reconciliei com o Senhor aqui, na igreja, nós estávamos passando por um momento meio que difícil, né? Todos estavam viajando. Às vezes tem pessoas nos nossos caminhos que não sempre querem o bem do nosso, né? Nós, por ser estrangeiros, também tem muitas coisas que às vezes o pessoal tem os desafios, né? Tem um desafio né? bem maior. Os desafios maiores, às vezes, nossos desafios às vezes são maiores. E acontece que ela estava viajando nesses dias. Ela veio aqui para resolver um problema de documentação para mim e ela estava retornando. No caminho começou a dificultar as coisas para ela chegar. Ela tinha que chegar domingo lá para começar a trabalhar segunda-feira. E eu comecei a orar antes de vir para o culto do domingo, que foi o dia que eu me reconciliei aqui, culto do domingo à noite. Eu comecei a orar. Porque mesmo afastado, pastor, eu sempre tentava manter aquela comunicação. Temor, né? Sempre, porque não saía da minha cabeça. E eu orava. E eu acredito que Deus me respondia nas orações. Amém. Porque foi muita coisa que Deus fez por nós, nossa vida. E esse dia ela estava travada. Ela pegou o voo e não conseguiu pousar lá. Olha só. No lugar onde tinha que pousar para pegar um táxi para chegar na cidade onde nós vai morar. Não conseguiu pousar. Era para chegar tudo certo e não conseguiu pousar a primeira tentativa. Ela voltou para São Paulo e ela orando, ela já estava meio que desanimada, né? Eu falei, amor, não se preocupa não, que tudo vai dar certo. E nós orando, muita fé, eu vim para o culto orando, meu coração estava esse dia estava... O coração estava aquecido, aquecido mesmo. É verdade. Aí o que acontece? Fez a segunda tentativa do voo sair, mas aí dessa vez nem conseguiu sair do aeroporto de São Paulo. Mais forte ainda a prova. Mas ela estava desanimada, falando, não vai dar certo. Esse aqui eu não falei nem para ela. Porque às vezes a gente, quando está assim nesse começo assim, a gente fica com medo de falar, será que Deus me falou isso a mim, né? Eu escutei no meu coração assim, na minha mente, falei, vai haver um rapaz que vai tentar ajudar ela, mas vai dar certo. Nem vai precisar do rapaz. Que foi o que eu preguei, que disse sobre a intuição, né? É não é isso. intuição, é Deus falando. É Deus falando. Não, veio na minha cabeça, não, é Deus falando, Deus revelando. Quando não deu certo essa tentativa, ela foi por lá, conseguiu ir vou para outro lugar. Não chegou no horário certo que ela tinha que chegar, mas chegou. O cara que estava travando os negócios lá para ela, deu tudo certo com ele. Foi tudo na benção, graças a Deus, ela chegou no lugar. Conseguiu trabalhar esse dia ainda, segunda-feira. Conseguiu trabalhar e só graças a Deus que deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, para quem está ouvindo... A pastora Josi aqui comentando, né? Tem a Osíris Wilkin Gonzalez. Ela é minha esposa. Entendeu? É minha esposa. Né? Agradecendo aqui, doutor Zé Miranda também. Então, mas como é que você chama ela? Chama sua esposa?
Não, tipo tá assim, certo. é, Chama a ela gente, assim, doutora Osíris, como é que o pessoal chama ela? lá, esse, Lá. doutor Osiris. né? Doutor Osíris. Isso. Aham. Ah, Então, tá. para quem está ouvindo aqui, o Yandre, né? São cubanos, né? Isso. Casal que veio trabalhar mais médicos aqui, né? Sua esposa veio trabalhar junto. E você veio antes ou veio depois? Ou veio com ela? Depois. Foi também na luta. Como Uma eu já luta tinha pra- falado, eu fui 2 vezes no consulado. É né? concedido verdade, só você para a falou que esposa negou. vir, né? É. Então, primeiro, né? Aí depois. Depois eles falam que pode estar sendo, mas aí quando você vai lá, às vezes Não não é vai bem lá. assim. Eles fazem para o povo vir, né? E Depois aí- que vem, né? Para E aí enganar a vocês. torcida. Isso, aí vocês chegaram aí, então você veio quanto tempo depois? Qual o período que você chegou logo depois dela? Depois dela, da última vez que ela já veio pra cá de vez, né? Porque no princípio era pelo governo, No né? princípio pelo governo, aí ela veio para Ji-Paraná. Isso, pra Ela Ji-Paraná, veio ela veio direto direto para pra Ji-Paraná. Ji-Paraná. Que legal. Uhum. Aí veio trabalhar aqui. Veio trabalhar aqui. Ela trabalhou acho que 1 ano e 3 meses. Foi o que ela conseguiu trabalhar aqui de Paraná. Sim, sim. E daí logo depois ela foi para outra cidade? Ela, como Não, foi? aí foi quando Voltou, acabou o aí programa, trabalhou. né? Acabou o Acabou programa? o programa e ela voltou para Cuba. Ela Ah, pediu a liberação lá do governo para conseguir vir para cá. E o governo liberou assim Sim, tranquilo? cara, eu até fiquei, e ela ficou assombrada também, porque menos de um mês eu acho que ela conseguiu. Aí conseguiu a liberação? A liberação. Uhum. Aham. E você É. não conseguiu. Ele Não. sempre negando. Não, é porque, tipo assim, meu serviço era como um servidor público e eles como que quiseram travar eu lá, eles travaram mesmo. Uhum. Travaram É, mesmo. o servidor público lá, mas tem uma trava, esse sistema de travar que você disse, Tá, geralmente é por apareceu causa pouquinho. da. Tô tampando antes na tela aqui, totalmente. É por causa da. Porque você está muito próximo aqui, você gosta de ficar colado para passar o fogo aqui, entendeu? Aí tá meio próximo, mas. Não, tá, vai terminar. O- A pergunta para ele. Então, a Que per... foi difícil. Aí ele vir. Isso, Mas no final eles deu pediram, certo. pediram visto? Como é que foi? Sim. Pedem Eu, visto, eu tentei vir exigem? pelo visto de turista, né? Turista? Isso. Aí tem um prazo, qual Tem período? 3 meses. 3 meses? Você consegue prorrogar por mais 3 meses. É? Aham. Rapaz, interessante, nos Estados Unidos você já pega o visto para 6 meses, quando libera o visto turista, né? É, 3 meses é pouco tempo. é pouco tempo. Aí vocês. Então ela Aí veio você primeiro, veio- trabalhou 1 ano, você veio depois de 1 ano para Paraná, você Nada. veio. Eu demorei ainda, porque o que acontece? Nós queríamos fazer tudo pela Certinho, organização, né? Aí você certa, vê né? que fica mais difícil. Isso. Aí Eu queria vir e voltar, não tem? Uhum. Meu propósito não era Fazer o ficar... procedimento padrão normal. Isso. E aí ela veio para Paraná, ficou 1 ano e você veio dentro desse período de 1 ano ou veio na segunda vez? Nada, eu vim já quando ela terminou vir de vez para cá. né? Ah, tá. E aí demorou, ela chegou aqui, demorou 4 anos para mim conseguir vir para cá. Ela ficou quantos anos aqui 4 de Paraná? anos! total? 4 anos longe da esposa, meu Deus do céu. Rapaz, é muita Mas fé, é o né? que acontece também quando o pessoal vai para a América, né? Muitas vezes o marido vai trabalhar na América e os filhos e a esposa Fica por aqui. Foi E, bem então sofrido. ela ficou 1 ano de Paraná, aí seguiu para outra cidade, outro estado, Ela- aqui. Não, ela Mas ficou quando aqui, o retornou, que não? acontece? Ela ficou aqui. Aí ela, o que aconteceu? Naquela época, eles falaram que o programa, se eles voltassem, eles iam conseguir trabalhar, né? Aham. Quando eles chegaram aqui, teve uns que conseguiu, teve outros que não. No caso, minha esposa, nessa época, não conseguiu. Uhum. Aí o que acontece? Veio a época da Covid. Uhum. Aí pronto, aí parou tudo. Aí, mas ela conseguiu trabalhar 7 meses Ainda. ainda. Que bom. Aí ela teve que ir para Macapá. Uhum. Ela trabalhou 7 E meses. você ficou em Paraná ainda? Não, ou não estava Você aqui tava ainda. lá Não ainda. tava aqui, Eu estava aqui. Não, então no Covid você estava em Cuba. Estava em Cuba. Rapaz. No Covid aí foi quando foi a perda da minha mãe. Ah, Perdi minha mãe na época da Covid. Foi para a Covid ou. Pode ser que tenha sido a Sim, Covid, mas tá. ela já estava doente. Debilitada. Tá. Sim, sim. Você tem formação em que área? Você Pô, tem Eu estava fazendo economia, né? economia. Mas não consegui porque eu vim para cá, né? Tá. Não consegui terminar. Então você tem um curso de economia que não Isso, terminou. Isso. O que Fora isso, você acontece? teve outro curso da faculdade ou é ensino médio que eles falam? Ensino médio, médio. você tem ensino médio completo. Isso. O cubano em si, é verdade que o cubano, no geral, eles falam até 3 idiomas? É verdade?
Porque parece que tem um idioma local, que eu não lembro qual que é, tem o espanhol, tem o castelhano e tem o O inglês. espanhol Como é que a é? gente fala lá, né? Ah. O espanhol mal falado, mas a gente fala É, espanhol. o cubano fala um espanhol. É isso, Tá. é. Mas ele tem um dialeto também cubano? Não, não existe. Não, só acontece igual aqui no Brasil, por Tá. estado e negócio das regiões. Ah, Muda é. um pouco o sotaque, mas é o mesmo espanhol. É, Não, mas no mesmo Brasil espanhol. muda o sotaque e muda tudo, praticamente. tudo. Você quase tem dificuldade para É. entender o Eu brasileiro. já você teve a sabe? experiência, já agora que eu fui, Você há sabe. 2 semanas eu fui lá em Santa Catarina. Ah, não, você Ah, chega é. em Santa Catarina lá, o pessoal parece que tem até um. Eu tive Só lá. que o português da do Santa Catarinense, ele vem sendo praticamente mais fácil para as pessoas que vêm de fora do Pra espanhol, entender. para entender. É, Isso. porque eles não têm tantas gírias, Não né? tem, Ele é. não tem, eles só têm um estilo da fala deles que é bem uma fala mais assim agressiva, né? Uhum. Ou não agressiva no sentido Mais de forte. ruim, mais forte, Isso. pegada, parece até tipo italiano, né? Uhum. Parece estar brigando Sim, com a tem gente. muitos italianos, sabe? É, Carlinhos, então- o Carlinhos entrou agora com a gente. Carlinhos, nós estamos aqui na raça, tá? E Deu aí, pane aqui nosso equipamento e a gente está aqui no Viva estamos Voz. na live direta aqui, Estamos na tá? live direto. E ó, daqui a pouco, o nosso convidado, Carlinhos, trouxe um negócio para nós aqui, nós vamos mostrar daqui a pouco. Só quem ficar na live, nessa live raiz, cara, tá raiz, né? É isso A live aí, tá tá? totalmente raiz, tá tão raiz que até o Na ar-condicionado tá desligado. Nós pra não ter estamos na fé interferência. aqui, ó. o Nós negócio- estamos na fé. E aí, para o homem que passou tanta prova na vida, essa é mais Mas uma eu só. Verdade. Ei, mas assim, fala pra gente, eu gostaria... Quantos idiomas você fala? Ah, O isso, Rodrigues só fala. Acontece, na escola lá em Cuba, eles ensinam o espanhol, né? Aham. Igual aqui o português. Aí eles ensinam o espanhol e praticamente é obrigatório o inglês. O inglês. O português eu nunca pensei que eu ia precisar dele. Aham. Eu só estudo se precisar mesmo. Uhum. Mas eu consigo dominar o português, Uhum. não 100%, porque não sou Uhum. brasileiro nato, né? Mas consigo dominar o português, o espanhol e o inglês básico. Uhum. Ô, O inglês você se vira. É, Porque desde criança É, estudando. eu só falei, o outro dia um colega me perguntou, não, essa é a mesma pergunta, eu falei. E ele falou, eu não consegui aprender, o português falo porque a gente nasceu aqui, mas eu não consigo aprender o espanhol. E eu falei para ele, sabe por que você não conseguiu falar espanhol? E ele falou, por quê? Você nunca precisou. É, quando precisa. Isso. É interessante. A gente isso dá um aí. jeito. Ó, olha só. Quando você está em Interessante. outro país, a gente... O Pedro tá ali, vai lembrar, né? O que eu não conseguia em Vamos inglês... sofrer, tá? Eu ia para a internet pesquisar, usei demais o Google para tradução, né, do celular. E aí o que eu não conseguia traduzir, eu falava, vai lá, Pedro, vai, o que Corre você lá, fala aí? Pedro. Então assim, mas assim, o básico, que é o quê? Banheiro, o que a gente tem que Sim, usar para não passar fome, para pedir, para falar, você se vira. A gente se vira nos 30, tem que se virar. Eu cheguei aqui, eu não conseguia entender nada. Nada? Você não entendia Não, nada? eu quase nunca tinha escutado português. Só minha esposa Então, o fez que, um que curso. você tá em? Aham. Ela se preparou um pouco para vir para Tá. cá, né? Aham. Porque era um Sim. negócio mais... Mas se O que você imaginava assim? Porque o português ele é diferente mesmo, assim? ele é tão Do diferente, espanhol, eu ia parece. perguntar. Não, ele é diferente só em algumas palavras que você tem que puxar um pouco, né? Tá. Mas tem diferença sim. Uhum. Tem diferença sim. Tem o. Mas o espanhol pra gente, por exemplo, quando você está em outro país, se falar, aí eles falam assim. mas se falar devagar, se Ah, falar tá. rápido, eu vou no É. Paraguai mesmo, vocês começam a falar mesmo dialeto, aí você não Porque consegue. quando você está em outro país, eles vão falar com a gente, eles falam assim, eles dão uma opção, né? Por Uhum. exemplo, nos Estados Unidos mesmo, eles falam que não falam português, mas entendem espanhol. Sim. Aí eles Os falam assim, espanhol. entendem espanhol? Aí eu... Tem Ok. muitos cubanos lá. Então assim, eu consigo, Igual nos Estados Unidos. tem muito É. mesmo trabalhando lá. E tanto hispanos, né? Uhum. Fala, tem bastante lá. Então assim, isso geralmente tem pastor trabalhando nas lojas dos hispanos lá para atender a gente. Uhum. Então a americana não entende, não compreende, ela chama o hispano para vir falar conosco, Sim. né? E aí eu consigo entender quando eles estão falando. Você Eu fala consigo devagar, você É, fala devagar. É, devagar. Falar devagar. Igual É. no princípio, quando eu cheguei aqui, o pessoal falava normal, tipo assim, conversando normal entре eles e eu já não entendi. entender. Não entendia. É. Não entendi. Foi meio que complicado. Para mim, Mas, eu mas a acho que eu não, convivência aprende, sim, né? eu acho E que olha, não foi tão difícil. O pessoal me pergunta
em quanto tempo eu consegui dominar o português. Aí eu acho que foi na média de 2 meses e meio, mas... Eu ia fazer uma pergunta quê? para ele do Vai. regime. O regime de trabalho que você falou, que eles não queriam te liberar, é um sistema do governo, por exemplo, você era meio que funcionário público, alguma coisa lá, e eles não você pediu liberação para vir, eles não liberam? É o regime político? Acontece que Cuba é todo praticamente funcionário público, porque Cuba, as empresas de Cuba é todo do governo. Não existe Ah, emprego, sim, não, não. tem. Não, é isso É mesmo. difícil. Hoje em dia está melhorando um pouco, porque a mentalidade do presidente está mudando um pouco. Aham. Mas E- tem muito ainda para avançar. Tem muito. E tem mais trabalho assim, de empreendedorismo e tal. Mas, Pequenos empresários, pequenos mas comércios, falta né? muito por Que mudar. não E o que tem acontece? recurso, né? O seu costume você já foi acostumado, já foi inserido nesse Sim. sistema, né? Você é uma criança. Tá, mas eu sei, mas você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente pelo fato do seguinte, Anderson, é aquela pessoa que não se conforma, tipo assim, cara, não me sistema. conformo com isso. Eu posso fazer mais, somente, imagina você vendo sua esposa mostrando o Brasil, como é que funciona, porque ele já chegou, ele abriu um comércio e o movimento, aí o pessoal fala, rapaz, ele curtinha aí, mas o comércio dele tinha um movimento e ele tem. Então você é um empreendedor, a maioria do pessoal se conforma, não tem condições. Então você já era fora da curva, você já é um outlier, como diz o outro. Mas é isso, Então, a minha pergunta é essa para a gente poder, quem está assistindo, poder entender qual era o contexto lá. Aí lá não tinha jeito. Mas, por exemplo, o que te fez você, o que você gostou realmente do Brasil, assim? Que você achou que é diferente? Falei, cara, o que é isso? O primeiro que eu gostei para conseguir vir para cá era da minha esposa, né? Que ela estava aqui e a gente queria continuar. Te motivou a vir, Ó, né? sua esposa está falando aqui que você fala melhor que ela português. Aprendeu sozinha. Aprendeu sozinha. O pessoal fala, quando nós dois estamos juntos, o pessoal fala, né? Pensa que você é brasileiro. Pensa. Não, quando eu conversamos a primeira vez, se você não tivesse falado, se eu não tivesse conversado mais, eu não tinha desconfiado que, entendeu? Sabia, depois uma raça um pouquinho mais... Ele eu consigo entender, ele conversando com ele aqui, foi legal, né? Porque a gente teve aqui eu fui conversar com ele no multirão que a igreja fez para a calçada, pra gente fazer a reforma ali, né? E ele trabalhou bastante, o cara trabalha todo. E o irmão trabalha, né? Ajudou muito. E eu estava conversando com ele e estava entendendo bem o que ele estava falando ali. Mas tipo assim, o que você gostou no Brasil? Tipo assim, Ó, é o quê? Tem a comida que você gostou, tem, Sim, tem. O espaço que ainda dá para trabalhar, você dá para ter uma ideia, você tem uma liberdade de ir e vir, esse aí. mobilidade, o que é? Internet, Recepção, televisão. É verdade, por exemplo, diz que o pessoal lá em Cuba, você não consegue achar fácil assim, pasta de dente, escova, sabonete, tipo assim, essas coisas que a gente tem uma vantagem total aqui. Tem fatura aqui, né? Lá você não tem tanto acesso, é mais complexo. Mesmo ali, 300 quilômetros da América, ali, né, no cantinho ali, Sim. a maioria da população não tem acesso a uma qualidade de vida, ou itens assim que a gente até nem valoriza aqui. O que né? você mais tem acesso aqui que não tinha lá, desses itens hoje? O que é? O que eu gostei daqui do Brasil, Também, é né? como você falou, é a oportunidade de vida pra gente. Oportunidade que a gente lá não conseguia. Essa aí, por exemplo, porque eu tive uma empresa há 3 anos quase, a gente conseguiu ir pra frente, graças a Deus. Esse aí lá é um pouco difícil. Porque o que acontece? O sistema não te deixa trabalhar. Mesmo você conseguindo abrir um negócio particular, o sistema do governo fica em cima de você. E é multa. Eles não dão aquela condição para você trabalhar, mas também não te deixam trabalhar. Esse tem diferença esse aqui. Outra coisa que você falou, hoje em dia está difícil a situação lá. Aparece poucas coisas. Aparece, mas você tem que comprar em dólar. Em dólar. Aí, Você não ganha em dólar. Só aquelas pessoas que têm algum familiar por fora que conseguem viver uma vida melhor. Mas tem onde comprar, tem. Esse aí não tem. tem, mas o Você acesso não é para consegue, poucos. todo mundo consegue. Você compra as coisas lá em dólar? Sim. Onde tem, você tem que comprar em dólar, né? Em dólar. Você fala para você ter mais acesso às coisas básicas? Um amigo meu, ele fez ele foi embora, tá toda a família dele no Brasil. Aí ele falou assim, porque para nós é surreal, né? Eu falei assim, pastor, para mim tomar uma xícara de café, lá o café eles vendem a xicrinha, os pacotinhos pequenininhos para fazer lá onde ele mora, né?
Não consegue, por exemplo, uma dúzia de ovo, você tem que trabalhar um mês inteiro para você comprar uma dúzia de ovo. Aí ele falou assim, aqui eu trabalho um dia de diário e eu compro 10 cartelas. A cartela tá 20 conto na época, baixou ainda. Eu compro 5 cartelas de ovo, né? Tem uma Então, coisa. é a desvalorização, né? Ele, tipo assim, você tem. O pessoal, cada pessoa tem tipo um quaderno, né? Lá falam de libreta. Uma libreta. Libreta de abastecimento, né? Aham. E o governo fornece para cada pessoa certa quantidade de alimentação, todo mês. Ah, é? É, o mínimo. O Falando, mínimo se não pra me engano, viver. se não me engano, é 3,5 kg de arroz, Uhum. 200 gramas de feijão, meio litro de óleo. Não lembro muito bem, já não, porque são coisas que a gente prefere esquecer. Prefere nem lembrar, né? E então, Verdade. mas tem família lá ainda, a gente tem que lembrar. Né? Sim, sim. Uhum. E assim, não dá para você conseguir Não passar dá o pro mês, mês. porque tipo assim, você pegou essa, tipo na cesta básica, né? Você pegou na cesta básica dia 5, acabou dia 12, não tem mais. Qual a alimentação lá? Geralmente o cubano é almoço, são 3 refeições diárias? Sim, ou... sim, essa aí a Faz gente, as três, o normal? cubano você já sabe, me conheceu, o cubano é muito lutador. Luta. Ele não tem as Criativo. coisas, mas ele não passa fome. Ah, sim, sim. Entendeu? Não é Criativo. preguiçoso, ele Ah. vai para frente, sempre, Aham. buscando as Planta coisas. uma banana, planta um Sim, abacate, sim, sim. mamão, Ótimo. laranja. É. Legal, legal. Cuba é porque é uma ilha, mas você falou, é uma ilha, mas é um lugar outro é 700 quilômetros, Sim. entendeu? É, não é 700 pequeno, não. quilômetros é daqui, entendeu? Não é pequeno, Fala é do- grande. De onde eu Estado morava, é tipo estado assim, eu grande, morava país, praticamente no No extremo da ilha. Isso, e a capital ficava no outro. Exatamente. É praticamente a distância que tem. É, quilômetros. São muitos isso. municípios, tem lá, tem bastante. Quantos sim. municípios tem em Cuba? Cara, eu só lembro do meu estado, que tinha 8 municípios. Qual o nome do estado seu lá? É Las Tunas. É asfalto até a capital? Sim, é Toda asfalto. asfaltada? Lá tem asfalto. Só que a rodovia tá ruim. Tá bem ruim. Tá ruim. Também não tem tanto carro também, né? Também, essa carros rodovia também. foi feita, eu acho que na época da União Soviética. Cuba não sei se é Cuba, que tem um litoral lá de praia. Sim, bem tem. As interessante. praias de A- Cuba são belíssimas. As praias né? de Cuba São é a. bem- Qual o nome lá da. Ó, tem uma praia, a mais conhecida uma- é a praia de Baradeiro, Aham. que ela fica perto da O capital. Caribe, tem um Caribe cubano? Não aparece? Sim, Alguma coisa assim, é parecida? uma É ilha o do Caribe. Caribe. É. Uma ilha do Caribe. Rapaz, a vista, não sei se tu veio de avião, mas tem uma vista lá, Jota. Quando tu tá atravessando o Atlântico ali, né? Atlântico fala, eu acho que é. É o Atlântico. O Atlântico, aí você tá atravessando que sai dos Estados Unidos e que dá pra A visualizar. pontinha daqui. Se você vê a ponta ali da ilha. Acho que é 200 quilômetros, né? 250 Isso. quilômetros. Mas quando o avião sobe, você olha, o mar é lindo, a água é Coisa linda, linda, você né? olha que é lindo Não, de Cuba ver. tem- Uma coisa que Você Cuba fica tem, fascinado. O Pedro viu, né, Pedro? O Pedro, Aham. você, Eu Pedro, vem cá, uma vamos ver coisa aí. que o Andy falou, Lindo de ver. que ele ficou, que é uma coisa que aí já é nota baixa para o Brasil. Ele falou que as construções lá, que os pedreiros de Cuba são melhores que os brasileiros, né? São muito- Por quê? Explica por quê. Que eu falei assim, mas como assim? Ele falou que as construções lá de Cuba dá 10-0 no Brasil. Ah. Por quê? Porque, É o firmamento, né? Eles começam, a primeira etapa é o firmamento da construção. porque lá acontece, o que você falou? Que Tem tem furacões, furacão, tufão. e a gente se prepara para isso. Ah, sim. Acontece, tem outra coisa boa. O pessoal lá em Cuba, quase ninguém, por não falar que só 2% Uhum. vai morar de aluguel. O pessoal, o 98% Todo mundo tem casa tem própria. casa própria. Aham. É. Todo mundo Mas tem é sua o casa. governo que fornece parte ou não? Sim, não, tipo assim, eu trabalho as na empresa famílias, né? minha empresa lá onde eu trabalhava era uma empresa de construção, acho que já te comentei pra Isso. pastor. E nós fornecia o material, não é igual aqui não, que você vai ali, tem um material da construção aqui, tem outro lá, tem outro lá. Ah, lá, tipo assim, nós fornecia o material para o pessoal construir a casa. Aham. E tipo assim, o pastor ia lá na minha firma e solicitava 20 sacos de cimento. Aí a gente liberava e ele ia lá no material da construção e comprava. E construir a E casa. construía a casa. Mas era nós que dirigia aquela obra lá, entendeu? Fazia Só nós que tinha também autonomia. para o pastor Vocês que conseguir tinham essa comprar o cimento. autonomia, entendeu? Para fazer isso. Interessante. Entendeu? Era como se fosse Então, uma terceirizada. Você, o tal do furacão, quando vem, se a casa não tiver boa, igual a Bíblia fala, né? Eu tenho Se a experiência. casa não tiver firmada na rocha, É. leva mesmo, né? Ah, obrigado. Eu tenho experiência, eu acho que eu vivi assim, que passou por onde nós morava, Ah, 2 furacões. uhum.
é um negócio... É horrível, né? E nós ficamos na época que você olhava assim, onde nós morávamos, você olhava e parecia um deserto. Olha só. As folhas Leva das matas tudo. queimadas. O cara que trabalhava lá na estação do clima, né? Uhum. Ele tinha uns parentes no nosso município lá perto. E o cara, quando ele estava acompanhando pelo radar o negócio do furacão, ele sofreu um infarto. Olha Porque só. ele falou, não vai existir mais esse município. Porque você fechou tanto assim uma bola vermelha que ele falou que parecia fogo. Que estava um furacão de categoria 5 na escala dele. Uhum. E o tempo lá, o aplicativo hoje lá em Cuba é preciso também, como nos Estados Unidos, lá? Tem Tipo o assim, tempo real? Tem, esse é. Hoje Sim, em dia, geralmente Eles são depois, avisados, né? Hoje é. sim, ela é outra coisa, ela tem boa comunicação. E é muito Tem que segura. ter, é preciso perguntar, a questão climática tem que ter por causa disso aí. Inclusive, o pessoal dos Estados Unidos, ele seguia muito pela orientação do clima de Cuba, Uhum. que é muito, muito certa. Muito certo, é. É. E aí lá, pastor, quando a gente tem, você vai ter no seu telefone o clima-tempo ali, o aplicativo. Aqui é previsão, mais ou menos, talvez chove, talvez não chove. Lá não, lá se falar que você vai chover daqui a 200 metros, você pode colocar a capa de chuva, que vai chover. Vai esfriar, Aqui, é real, o tempo é real lá. a pastora Josi disse que vai chover. Aí ela contou a história da velhinha. glória, Diz que o vai pastor chover, falou que ia orar por chuva, né? Uhum. Aí veio aquele monte de gente e todo mundo, e só veio uma velhinha com o guarda-chuva. Você vai querer o quê? Esse melancia. Esse aqui? Aí só veio uma velhinha com com o guarda-chuva. Aí o pessoal falou, ela é a única que estava com fé. Aí choveu, então não tinha nem dúvida, choveu e todo mundo se molhou e a velhinha ficou lá com o guarda-chuva. Então, lá quando fala que vai chover, chove mesmo. E aqui tem que chover. Eu até fiz um comentário hoje, que eu estava o seguinte, no domingo agora, tava uma fumaça na cidade. E ainda está ainda a fumaça, parece que nós estamos dentro de uma... Aí eu cheguei na igreja e o pessoal com a máquina de fumaça ligada. Eu falei, não, aí não vai. Aí não Precisa. Não vai ter jeito, porque é fumaça lá fora, fumaça aqui dentro. Aí o irmão começou a cantar, a fumaça me esconde. Aí eu não aguentei, eu fui lá e desliguei. Falei, não, vamos inverter. Como tem muita fumaça aqui dentro, vamos tirar essa fumaça daqui e deixar só a fumaça lá fora. Vamos inverter o ambiente aqui para não ter problema. Faz chover, né? E aí cantaram, eu falei, gente, aí no final eu falei, gente, canta faz chover aí. Não pede fumaça mais não estamos cantando a fumaça agora não, segura um pouco assim. Nessa questão ambiental lá em Cuba, acontece assim também de incêndio florestal, esse negócio Acontece assim? mais na Cuidado. época de colheita das canas, né? Ela tem muitas plantações de cana. Então lá eles têm a cultura de queimar a roça, preparar a terra e queimar tudo de novo, igual que Não, aqui antes era não, assim. É menos do que aqui. Aham, aham. É também porque se você pega lá um fogo lá, é um país tão pequenininho, se for essa fumaça que está aqui, eu acho que o pessoal não aguentaria não. Mas lá é bem menos. Bem menos. Porque a ilha do Essa Havaí fumaça pegou fogo, sabe por que pegou fogo a ilha do Havaí? Queimou uma cidade inteira com 100 mil habitantes, 100 mil parece. Aí o pessoal correu, né? Poucos morreram. Porque diz que veio antes, era vento de 100 km por hora. Nossa. 100 km por hora, uma faísca, um raio que caiu, Sim. um transformador com vento de 100 km por hora. E Cuba também é famosa pelos ventos, né? Sim, nesse Né? furacão que eu tive experiência, eu acho que chegou até 165. 165 km por hora o vento. Isso foi que Leva a vez que tudo. queimou tudo, parecia fogo mesmo. Aham, Leva tudo, não fica nada não. uhum, Essa vez a gente passou o trabalho, tá? uhum, Toda essa plantação de banana, tudo isso foi. uhum. Hoje, agora a outra pergunta também que a minha curiosidade é saber, como que você sente você se sente assim no Brasil com o tratamento brasileiro? Você sente assim a maioria, eu falo a maioria, porque querendo ou não, o estrangeiro, né, tá em outra terra, em terra diferente. A cultura Então é a diferente. cultura é diferente da cultura é sua, diferente. mas como você avalia? Porque caso isolado vai acontecer, né? Sim. Às vezes vai acontecer de um brasileiro ou outro ter essa, como é que fala a palavra? Discriminar, Discriminação. preconceito, né? Preconceito, né? É. Ó, Então ó, assim, como tem sido
Um caso ou outro vai É. ter mesmo, mas na maioria, como é o trato aqui do brasileiro com vocês? Ó, como você falou, sempre vai ter um que outro caso. Aham. Não foi diferente pra gente. Uhum. A gente já sofreu um pouco Uhum. só. Não foi muito, mas a gente Mas sempre- já sofreu. Principalmente quando chega, né? Aham. Quando eu cheguei, também a língua não ajudava, não É. conseguia entender, Aham. não conseguia falar. Mas já teve vários casos de preconceito hacia as nossas pessoas, né? Mas de Paraná é um lugar bom. Uhum. De Paraná a gente É foi acolhedor, bem né? sim, É a gente foi acolhedor, bem sim. acolhido. Se não for por isso, a imprensa não tinha ido pra frente. O cara chega já vê com um cara que é estrangeiro. Às vezes a gente fala meio que embolado e tal. Mas, graças a Deus, foi assim. O de Paraná foi um lugar bem acolhedor. Inclusive, como eu falei no princípio, eu nem queria ir embora daqui de Paraná, né? E sempre falava assim, em jeito de brincadeira, na minha casa eu quero comprar aqui, né? Uhum. Mas a gente não sabe o propósito de Deus e eu agora, graças a Deus, estou no caminho dele. E eu vou Sim, pra Deus onde- vai abrindo todas as as portas Pode coisas, para fazer, vocês. o Rodrigues. Vamos batalhar para que a gente não perca essa conexão, entendeu? Não, A gente, como você for lá em Santa Catarina, quando eu for lá, a gente visitar, com onde for certeza. lá, você Lá vem vai aqui de ter alguma as maneira, casas né? para vocês. Entendeu? Porque de Paraná É é uma bom, cidade né? abençoada, não é porque Sim. eu moro aqui, mas eu Não, posso falar pra sim, você sim. que é um local assim, é um local ótimo para criação de filhos, né? É um local para conviver em família. Aqui você consegue almoçar com os seus filhos, É isso mesmo. jantar com os filhos, às vezes esse contato com a família é maior aqui de É Paraná. isso aí. A É. cidade, ela dá essa estrutura pra gente, né? Que não é uma cidade enorme, 130 mil habitantes aqui, né, Uhum. Jota? E aí, É. é uma cidade que você consegue, você sai no horário... Uma cidade pacata. Por exemplo, Pacata, quantas né? vezes você foi assaltado aí no seu comércio? Nenhum. Aí, e outra coisa Se que eu acho fosse que em Porto Velho, que é uma convivência dele é legal, que e ele é tá uma falando, cidade, né? Se fosse que- em Ariquemes, que né? no comércio dele ele já foi exposto, geralmente as pessoas que frequentam, né? Todo Assim, tipo de pessoa. É todo É. tipo de pessoa. Então, assim, dificilmente você já foi exposto a pessoas que já Sim, chegam sim. meio ali, meio que embriagadas algumas, Foi uma mas aí experiência, exige. foi uma experiência É. boa. Você já se preparou para lidar agora com os outros, né? Com a maioria do Verdade. povo, quando você estiver exposto. Então é legal isso aí. Sim. Ó, Mas é acolhedor, né? o Ainda assim, Leandro, ele brasileiro também, ele é... Você tem, fora isso, você tem alguma formação assim... eu já... Ô, Pedrinho, pega pra nós lá, o Andy trouxe pra nós aqui, a gente vai já mostrar aqui, porque vamos mostrar o patrocinador também, porque depois nós vamos degustar, mas eu tenho que mostrar. O Rodrigues, ele também é um bom chefe de cozinha. É Entendeu? mesmo. Você já trabalhou ou você é o dom natural, aprendeu Não. com a sua mãe? Eu aprendi com os com minha amigos? mãe. É? Acontece que ela sofreu um acidente uma vez e Não é esse aqui não, é o que está em cima da bateria lá. Esse aí é pro final. É um que está em cima da capa da bateria. Então eu aprendi com minha mãe. Ela sofreu um Ah. acidente e ela quebrou um copo com a mão, né? Hum. Aí eu acho que tinha uns 6 anos de idade. Hum. E ela me ensinou, Aí, né? Pedrinho, manda aqui, Pedrinho. Ela me Aham. ensinou a fazer algumas coisas básicas. Aham. Eu aprendi com ela. Eu acho que foi um dom que eu ganhei dela, né? Aham. Ó, o camarada é o seguinte, gente, atenção, como é que a sua esposa lá, Osiris. Osiris, eu sinto muito, mas ele vai fazer depois, quando ele chegar, ele vai fazer o lanchinho pra você. E ela gosta. É, Aham. mas, Pode puxar aqui. olha, não. Aqui, Olha aí, eu já tenho que esse cortar. aqui, tá aqui, ó. Arrumei. Rapaz, o homem é caprichoso, tá? Ô, Sem comentários. calma aí, vamos ver aqui. Inclusive o comércio dele, ele tinha, né? Era uma das, tipo assim, a sua fama era o seguinte, você era um cara, tipo assim, que o seu comércio é um comércio organizado. Por aqui não, vai. Só rasga aqui, vai. Cara, foi coisa que, É, como eu falei, aprendi com minha mãe. Sempre ter Ó. organizado. Esse aqui é um hambúrguer, dá uma olhadinha aqui, gente. Tá, Aqui tá. agora vai. É. Ó, esse aqui é um hambúrguer de cordeiro, como é que é? É, Explique pra porco, nós. porco. De porco? Isso. Tá. Ele é um porco suíno. que a gente faz assado lá.
num espeto, um porco inteiro. Eu acho que eu consigo mostrar na foto aqui. Que agora... Aqui, Pedrinha. Depois a gente vai botar. Olha aqui, ó. Consigo mostrar aqui, ó. Então, que a gente faz assim, ó, desse jeito. Pode aqui, ó. Meu filho. Ó, Tá vendo? Esse Aqui eu a fiz- gente esse eu fiz no chama. sábado. porco no Aqui a rolete. gente chama de porco no rolete. Aqui. Porco no Só rolete. que é o segredo, a gente não, vocês aqui têm costume de colocar tempero, né? Isso. Deixar, a gente faz natural. É. E aí o segredo bom que ele tem, a gente faz natural. E depois você pega. A gente degusta com tipo um arroz tradicional da lá, um arroz que é o chamado congri cubano, que é bem parecido o vajão de dois. A pastora Josiane É. tá falando que quer comer, tá? E eu trouxe a mais por... Isso, então a pastora Josi vai ganhar um, mas ele trouxe 4, então nós já vamos comer aqui. Tem 5, eu acho Tem que dá pra 5, bastante. vai dar Dá para a certo, pastora dá certo. levar um. Aí, ó. Uma pena que o Pablo, que está lá em Rio Branco, não vai poder. E nem o Carlinho, que está lá em Vilhena também, não vai poder dessa vez experimentar esse negócio. Ó, minha esposa maravilhoso, falando aí que né? eu cozinho muito bem, ela falou. Deixa eu ver aqui, é verdade. Deixa eu ver aqui o bate-papo aqui de novo. Eu não estou conseguindo ver as conversas aqui antes. Tá vendo Ele aí? cozinha muito bem, ela tá falando, a Josi disse que quer. E outra coisa, irmã, você estava falando do Brasil, eu gostei muito aqui, até comentei com minha esposa, que para vocês os domingos é em família. Isso. Tem igreja pela manhã Aham. e aí em família, almoço com a família. Lá em Cuba falta isso. É. Tá cheiroso, meu Deus do céu. Ó, Ó, nós galera, vamos o mostrar cheiro pra tá transmissão, bom, tá? né? Mas já nós estamos. Vamos passar, vendo? Ó, ela, sua esposa, disse que quer também. Quando você chegar lá... Eu vou fazer uma lá para ela. É. Você tá indo quando pra lá? Eu tô indo, Deus quiser, eu tô indo segunda-feira pela madrugada. A segunda agora? Segunda agora. Olha aí. Maravilha, maravilha. É muito bom mesmo. Antes de você ir, é segunda-feira agora, né? Agora. Vamos ver no domingo antes, lembrar a gente, pra gente fazer uma oração pra você no Sim. culto. No... Aconteceu, Dá pros irmãos domingo aqui vou no fazer a minha mudança das coisas, né? Aham. Aí eu vou para um hotel ali perto da rodoviária. Aham. E aí eu de noite venho aqui no culto antes de ir embora, que vai dar tempo Maravilha. tranquilo. Ótimo. Maravilha. Hoje, as perspectivas são as melhores possíveis, né, Rodrigues? Sim. Né? Agora, é um novo momento, um novo estado, muda a gente tudo. Tá, você pretende continuar no comércio, que como você é um cara que você não nasceu para ser peão, nasceu para ser patrão, você pretende montar o mesmo comércio que você tinha aqui? O que está passando pela sua cabeça? Pastor, nesse Porque lá você já sondou, né, naquela é. cidade que você vai morar. Ô, vai fazer Aí- os lanches cubanos? É. Eu estava Assim, pensando em mudar. Ah, Mudar de ramo. de ramo. Uhum. Acontece, está nas mãos de Deus também. Uhum. Eu queria, tipo assim, me afastar um pouco mais desse ambiente, Uhum. porque meu comércio, vocês sabem, era É. negócio de Bebida. O que mais dá é bebida alcoólica. Dá né? e tem muito giro. Aham. Mas, não sei, se Deus permitir que esse aí tá bom. Tá. Mas no meu coração eu queria mudar. Tá. Queria mudar. Eu já pensei em questão de restaurante. Um restaurante Isso. também. Mas eu vou chegar lá ainda, esse ano, tem esse Sondar, ano. né, Isso. pessoal? Eu sempre fui uma pessoa que analisei muitas coisas Uhum. pra fazer. Uhum. Graças a Deus, ele me deu essa virtude e sempre analiso muitas coisas. Pesquisar, né? É isso aí. Olha os detalhes lá. É Isso mesmo. Tem que Muito analisar. bom mesmo. Você passou... Quantos países você conhece que você passou? O que eu passei na vida pra cá Aham. pro Brasil, eu saí de capital Habana, Cuba, né? Cuba. E eu fiz uma escala em Panamá, Panamá. conheci um pouquinho ali Diz de que Panamá é uma cidade linda, É né? grande, um dos maiores aeroportos do mundo Lindo, é lindo, Panamá. Panamá é Tem lindo acho demais. que umas 3 terminais de cento e tantas portas de Meu Deus, é, é lindo embarque e mesmo, né? desembarque de avião. Uhum. É um negócio ali bem lindo mesmo. Tem o canal de Panamá, Uhum, uhum. que passam os navios de comércio. Uhum. Aí de Panamá eu fui pela Guiana Francesa. Guiana Francesa. Isso. Aí já nós cruzou de Havana Uhum. até aqui do Brasil, até a fronteira de Boa Vista. Boa Vista, Roraima. Então você Isso. conhece Boa Vista, Roraima? Conheci quente, mais quente do Mais que aqui. quente que aqui é mesmo, né, Nancy? É. Aí lá o pessoal é todo o tempo jogando água Na rua? na rua. É Boa Vista? Em Boa Vista. Lá agora sim, é um pouco quente, só que venta bem também. Boa Vista corre um vento legal lá. Eu estive lá e eu achei venta. De Paraná também venta. Mas igual se comparar com Porto Velho, não, Porto Velho é mais quente.
A cidade que vocês vão morar é Concórdia, né? Tua esposa está falando Isso, aqui. Concórdia. Muito bom mesmo, muito bom. Isso. Pega o nosso patrocinador lá, Pedrinho, agora também. Que gente, isso aqui é só uma amostra. Tem mais aqui, a pastora Josi vai levar o dela com as meninas. Agora, eles colocam ali. E o nosso patrocinador de hoje, né? Que é a nossa pizzaria favorita, que eu não posso deixar de falar. E o Rodrigues também vai experimentar aqui, né? Olha só, gente. Hoje na pizzaria favorita, Anderson, ó, tem a esfirra de Romeu e Julieta, acho que é. Tem a esfirra de banana com canela, tá aqui, ó, tá vendo? Rapaz, hoje o Kira caprichou, tá? Deixa eu ver aqui. Esfirra de brigadeiro, tá aqui, ó, esfirra de brigadeiro. E hoje o povo faltou antes. Você jantou em casa não, né? Não, hoje eu. Não, deixa eu te falar, hoje Olha eu tive aqui, que ó. sair, Hoje rapaz. esfirra de meu beijinho, que é muito bom. Hoje eu saí final de semana aí eu cheguei, a família me colocou pra mim ter que levar eles pra comer. Agora há pouco, hoje eu vou ter que passar a bola aí. Gente, olha aqui a pizza da favorita aqui, olha Mas só. o Pedrinho disse que essa Olha fase aí, ali ó. do Pedrinho ali não dispensa nada, né? Ele já tá ali, ó. Não. Ele já... Significa que... Mas peraí, mas o lanchinho nós vamos... Nós vamos provar, vamos Lanchinho nós provar. vamos. Vamos provar Não, o sim. lanchinho é light, o lanchinho, o hambúrguer é light. É light. Não é tão pesadão, não. Não, esse aí. Ele é light, eu gostei. Então é Gente. isso, né, Jota? Agora vamos lá. Rodrigues, 3 perguntas para o nosso convidado. Nós vamos falar daqui a pouquinho, segura aqui, Pedrinho. A primeira pergunta do nosso convidado, que está aquecendo aqui agora, vai ter que ligar lá, não vai ter jeito. Agora as perguntas que eu... As perguntas hoje que nós estamos de preto aqui, né, pastor? O grau já vai está ser bem... aquela pergunta que vai Qual abalar é o seu melhor momento que você teve na nessa sua vida? história, na sua vida. Na Você- sua história, você esse foi o melhor melhor momento momento. ele vai envolver, eu creio que você já criou um roteiro em cima, respondeu várias situações, várias perguntas, mas a gente dá uma dica para você, o seu encontro com o Senhor, seu profissionalismo, né, e tal. Qual que é o seu melhor momento de vida? Eu sempre falei e minha esposa tá de testemunho. Uhum, Minha melhor época antes de agora, né? uhum, Foi na época que eu vivi nos caminhos do Senhor, uhum. na igreja. Vocês vão ver Era os momentos. paz, era tranquilidade, era muita coisa boa, Uhum. muita coisa boa. Era uma harmonia total. Essa foi a minha melhor época. Tem uma palavra para você que Deus, assim, eu senti no coração de te falar isso, agora sim que a Uhum. Bíblia diz que a glória da segunda casa Será maior. é maior do que a primeira. Amém. Então assim você ainda vai viver o melhor de Deus ainda para a sua vida. Você, sua esposa, sua família, Eu já estou seus vendo. filhos, já. né? Então, Amém. Na época, vai viver no mais dia, ainda. no dia que eu comecei de novo a afirmar nos caminhos de Deus, Uhum. minha vida mudou. Glória a isso. Deus. O ambiente no redor Agora mudou. para frente é, né? Eu só lamento. Se permaneceres, né, Jota, né? Mas você vai ter oportunidade lá. Quando chamarem para ir num chamado impacto, ou encontro com Deus, você não foi ainda, né? Não. Vai. Só lamento que se eu soubesse, eu tinha levado ele no encontro com Deus. Mas acho que ele não estava aqui, não estava viajando, você estava lá para Santa Catarina. Mas quando te convidarem, eu não vá. tava, não. Encontro com Deus. Impacto, Sim, encontro com sim, Deus. tá? eu Acredito. gosto, eu gosto. A segunda coisa, assim, qual que é o seu fundo musical? Tipo assim, qual é a playlist do Rodrigues? Tipo assim, o que você tem ouvido de hino, de louvor? Tipo assim, qual que é o seu fundo musical? Qual que é a música que você está Preferida. ouvindo? Que você... A música assim, cristã em si, Uhum. tinha muito tempo que eu não estava Uhum. acostumado a não me ouvir, né? Mas tipo assim, meu ritmo de vida eu gosto mais de uma música animada. Uhum. Eu venho de uma igreja lá, a igreja pentecostal. Pentecostal, né? Isso. Aham. Lá. E tipo assim, eu gostava muito de música animada. Os hinos Aham. são bons porque você para meditar, orar, é hino. É. Mas assim, hoje não tem assim uma música. Você não tem uma música. Poxa, Isso. pastor, eu tô ouvindo essa música todo dia de manhã. Não tem. Não tem. Não tem uma playlist ainda. Não, Não não tem tem. ainda. Tá jóia, então tá bom. Mas aqui na igreja que você viu que eu estou aqui Sim, animado, eu né? gostei Um muito. hino animado assim, é. chama a sua atenção, hein? Ah. E a última pergunta, Anderson Carlos faz a pergunta para o nosso convidado de hoje, Anderson. Qual que é o seu sonho possível a realizar? O que é o sonho? Você, pastor, esse é o meu sonho, é um sonho possível. Possível, né? Porque É o o sonho possível possível. é... O impossível Deus quem vai faz fazer. é Deus. Mas o que é possível para você ainda para ser realizado na sua O vida? sonho que eu sempre tive assim, e inclusive eu até me preparei uma época,
era de ser pastor. Aham. Que é um sonho É possível. um sonho possível. Então é só esperar acontecer. É. Orar E se esperar. preparar, né? E buscar a presença de Deus. Isso aí. Quanto mais Mas, você tipo assim, buscar, na vida né? pessoal mesmo, tipo assim, Na ter um vida filho com minha esposa. É verdade, vocês ainda não têm. Vocês que, tipo assim, vocês estão esperando se estabilizar agora? Não, a gente quer. Aham. Isso, assim, a gente nunca pensou assim, não, vamos esperar até tal posto para ter. Uhum. A gente está orando e pedindo a Deus. Vai dar certo. Então, Isso nossos aí. amigos, o sonho vai vir, Deus vai fazer uma propaganda. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Depois nós vamos cortar algumas partezinhas aqui para ficar mais agradável. Mas eu agradeço a vocês ficarem até agora com a gente, mesmo com o som ambiente, tá? E obrigado Só uma pelo palavra. carinho de vocês. Só uma Por palavra. favor. Eu só agradeço o pessoal daqui de Paraná Maravilha. pelo carinho, pela sua Gratidão oportunidade. nossa. Agradeço a vocês pelo convite dessa noite aqui. Que bom, E cara. eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui na sua igreja. Deus tinha um plano, Deus colocou bem de frente a gente aqui, né, Anderson, né? Entendeu? Ué. Agradeço muito o pessoal daqui de Paraná, de coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você estava domingo na igreja, né? Tava. Então a pregação foi o quê? Você não está aqui por acaso. Por acaso, Então é você verdade. não estava aqui desde o Não, começo, É verdade. não estava aqui por acaso, Deus já tinha preparado. Até esse momento aqui, Sim, ó, sim. Deus já tinha A gente, preparado inclusive, pra estava nós. em outro lugar com um comércio. É isso mesmo, E veio pra cá. Isso, Deus permitiu nós fechar lá e mudar para aqui. é isso mesmo. Ótimo. Maravilha, gente. Eu quero ter uma palavra de oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que depois vai compartilhar essa live também, tá bom? Deus abençoe. Pai de amor, muito obrigado por esse tempo precioso, porque tua graça nos alcançou nesta noite. E cada pessoa que for participar conosco desse bate-papo, que a tua graça alcance, Pai, que a tua misericórdia seja conosco. Nós te pedimos, no nome de Jesus, agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima transmissão, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Pode encerrar aí, Pedrinho. Pode encerrar. Manda ver, Pedrinho.